Vamos adorar ao Senhor Jesus, entoar cânticos e louvores, declarando que Ele vive, que Ele reina em que Ele vive e que Ele é o Deus da sua vida, da sua habitação e da sua existência, sim. Ele, o nosso Deus, o soberano, o maravilhoso, o Rei da glória, aquele que pode todas as coisas, aquele que nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foge do seu controle, por isso eu vim te convidar a adorar, por isso eu vim te convidar a exaltar e a glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Por isso, daí de onde você está, comece dando glória a Deus, aleluia, agradecendo a Ele pelo dia, agradecendo a Ele pela existência, agradecendo a Ele pela vida. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Seja muito bem-vindo por aí. Louvado seja Deus, é sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra do trono de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia, Jesus. Engrandecido e adorado é o nosso Deus, porque em tudo Ele é, em tudo Ele reina e em tudo Ele faz. Gostaria de convidar você para meditar na palavra que está lá no livro de Marcos, capítulo de número, louvado seja Deus 7, verso de número 31 em diante, e vamos fazer a missão. Vamos começar adorando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aleluia, Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se fez. Declare aí onde você está. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu e você nunca saberemos o preço que foi, aleluia, dele ter carregado todos os pecados, enfermidades, transgressões, iniquidades, por amor de mim e de você. Por isso declare aí: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Declare que você o adora, que você o exalta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Assim como disse Isaías lá no livro, aleluia, de Isaías, no seu capítulo 6, que Ele está no seu alto e sublime trono assentado, que Ele é santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. Ele é o glorioso, o eterno Rei, exaltado nas alturas. Ele é para todos sempre exaltado, porque Ele vive de
eternidade em eternidade. Ele é aquele que não desceu à sepultura. A Bíblia vem dizer que a morte não conheceu. Sim, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Por isso eu quero declarar que Ele é maravilhoso. Declare que você veio neste momento. Se você chegou até aqui, é porque você quer adorar, você quer exaltar, você quer ouvir uma palavra do Senhor Jesus. E ouvir a palavra de Deus também já é uma forma de exaltá-lo. Declare aleluia, que Ele é o único e verdadeiro Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele vive, que Ele reina e que Ele faz, que Ele é o nosso amado Deus, como está escrito. Ele é a minha e a sua habitação. Louvado seja Deus. Eu, aleluia, e você habitamos em uma casa, um terreno, aleluia, algo que foi construído por mãos humanas, mas existe uma habitação, onde a palavra vem dizer lá no Salmo de número 91, essa habitação se chama, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a presença do Pai. Essa habitação se chama, aleluia, o Espírito Santo, e a palavra vem dizer que nós somos a habitação dele, assim como ele também. Eis a nossa habitação. Que coisa interessante, como alguém pode ser habitado e ao mesmo tempo também habitar. Esse é o nosso Deus. A palavra vem dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas a palavra também vem dizer que nós podemos habitar nele. E quão bom é saber que nós habitamos nele e ele habita em nós. Grande é o nome do Senhor Jesus. Porque Ele traz, aleluia, o inimaginável, o sobrenatural. Esse é o nosso Deus, o Deus de coisas sobrenaturais, o Deus de coisas inexplicáveis. Como alguém pode explicar, ao mesmo tempo que você habita, você também ser habitado? E Deus, Ele quer falar para você, aleluia, que Ele é essa habitação. É por isso que a palavra vem dizer que Jerusalém estava ali, louvado seja Deus, rodeada de montes. Porque Jerusalém estava de fato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, centralizado em uma região onde Jerusalém era protegida. E eu glorifico a Deus, porque não é diferente comigo e contigo. Eu e você podemos habitar nessa presença, onde a palavra também vem dizer lá no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitação é todo local que nós vamos entender como um local de descanso, como um local de repouso. E é sobre isso também que Deus ele veio falar contigo. Descansa no Senhor Jesus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, porque Ele é o meu descanso e o teu descanso. Nós temos uma casa para refugiarmos o nosso corpo, para nos abrigarmos da chuva do sol. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nos protegermos. Mas nós temos a habitação do Senhor Jesus para proteger a nossa alma, para proteger o nosso espírito. Louvado seja Deus. E também as nossas emoções, a nossa mente. Tudo aquilo que vem do interior. E nós precisamos habitar no Senhor Jesus. Habitar é diferente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de residir. Habitar significa permanecer. Eu habito ali naquele local. E todas as vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu habito em um local, não tem como, aleluia, eu não estar de fato naquele ambiente. Residir é diferente. Nós, seres humanos, residimos. Por quê? Porque nós estamos em constante movimentação. Mas aquele que está no Senhor habita. E habitar é diferente de residir. E Deus está dizendo que aquele que habita no Senhor, louvado seja Deus, como está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente descansará. E é nessa presença, é com esta palavra que eu começo a palavra do Senhor Jesus, para assim fortalecer a sua fé, o seu coração, e declarar que você e a sua casa habitam na presença de Cristo. Louvado seja Deus. Gostaria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de compartilhar uma palavra que está lá em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. Mas antes eu vou falar algo que Deus ele colocou no meu coração. A palavra vem dizer que certa vez Deus falou com Noé para que construísse uma arca. E a palavra diz que Noé
ali ele constrói a arca e ele habitava dentro da arca. Mas na verdade, Noé, antes de habitar dentro daquela arca, feita pelas suas próprias mãos, Noé habitava na presença de Cristo. E isso é simbolicamente falando aquilo que Deus, ele falou aqui no início. Nós temos uma casa, sim. Nós temos uma casa terrena, sim. Mas nós precisamos também ter uma casa espiritual. E essa casa se chama Deus. Se chama lugar de refúgio, lugar de abrigo. É por isso que a Bíblia vem dizer que Ele é o nosso abrigo, que Ele é o nosso consolo, que Ele é o nosso refúgio. E refúgio é todo local onde nós queremos ter um descanso, onde nós queremos ter uma paz. Livro de Marcos, capítulo de número 7, verso de número 31 em diante, diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Eu gostaria de repetir este versículo que diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou, glória a Deus, Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à porta, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Aleluia, Jesus. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Aleluia, Éfatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Versículo 35 eu vou repetir, que diz assim: Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eles falavam. O povo ficava simplesmente, aleluia, maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E eu gostaria de repetir mais uma vez este versículo, parte B do versículo 37, que diz assim: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E eu quero dizer para você que Deus, Ele faz tudo muito bem. E essa palavra, ela se confirma lá em Gênesis, quando a palavra vem dizer que Deus, Ele cria todas as coisas e Deus, Ele vai vendo que fica bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que ficou bom. E aqui no livro de Marcos, capítulo de número 7, verso de número 31 em diante, no versículo 37, a Bíblia diz: Ele faz tudo muito bem. E logo eu venho entender que esse faz tudo muito bem está relacionado lá no livro de Gênesis, quando Deus, Ele cria o mundo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir aqui a Bíblia, porque essa palavra não estava no contexto, mas Deus, Ele me trouxe a memória aqui agora, para que eu pudesse falar com você. E diz assim: louvado seja Deus. E Deus viu que ficou bom. E bom é muito parecido com bem. E se você pegar, aleluia, a conotação do texto, você vai ver que Jesus estava lá. E aí a Bíblia vem dizer que aqui a pessoa que descreve, aleluia, e as pessoas que estavam ali diziam entre si: Ele faz tudo muito bem. E é o que Deus veio falar para você, que Ele sempre faz tudo muito bem. Vamos voltar aqui para o versículo de número 31, onde nós começamos a fazer a leitura. E diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E eu gostaria que você, louvado seja Deus, fechasse seus olhos neste momento e começasse a imaginar Jesus caminhando, louvado seja Deus,
onde a palavra vem dizer que muitas das vezes, para chegar de uma cidade para outra, Jesus ele passava dias, Jesus ele passava um tempo considerado. Às vezes era necessário Jesus atravessar o mar da Galileia, e aqui nesse contexto a palavra vem dizer para mim e para você que ele sai dos arredores de Tiro, atravessa Sidom, louvado seja Deus, ele sai de um local, atravessa aquele local para chegar em um outro povoado chamado, Sidom. E a Bíblia vem dizer que até o mar da Galileia para chegar na região de Decápolis. Será que eu e você temos a noção do quanto eu e você somos preciosos para Deus, a ponto de Deus atravessar fronteiras? E aqui vai uma palavra de Deus para mim e para você. Deus é o Deus que atravessa fronteiras. Deus é o Deus que ele não tem limite. É por isso que ele atua nas regiões celestiais, nas espirituais e na região terrena. Nós vamos ver que Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele atravessa regiões geograficamente falando. A palavra vem dizer para mim e para você que ele sai dos arredores de Tiro e ele atravessa Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E Jesus ele faz todo esse percurso porque Jesus ele sabe, louvado seja Deus, que naquela região de Decápolis tem alguém ali que precisa de um milagre. E Deus ele sabe o momento certo, a hora certa, por onde ele precisa passar para chegar até mim e você. A Bíblia vem dizer que Jesus ele passa por Tiro, ele passa por Sidom, ele passa pelo mar da Galileia para chegar em Decápolis. Será que eu e você temos a noção? Não, porque talvez possa ser até que você conheça Israel, não sei, tem muitas pessoas aqui. Talvez você já tenha tido a oportunidade. Mas imagine só, alguém que não tinha recursos como se tem hoje, transportes como se tem hoje de vários tipos, aéreos, motores, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O transporte que se existia naquele tempo era transporte de carros através de animais e transporte de barco. E Jesus ele faz todo esse percurso para chegar na região de Decápolis. Será que você consegue entender o esforço que Jesus ele fez, a caminhada, o tempo que durou para Jesus chegar naquela região? E tudo isso tem um motivo. Aí nós vamos ver que quando Jesus ele chega naquela região, a Bíblia vem dizer, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Olha só que interessante. A Bíblia vem dizer que ali, naquela região, que Jesus fez todo um esforço, que Jesus teve todo, aleluia, um cuidado de passar por vários locais para chegar naquele local. A Bíblia vem dizer que trouxeram um homem. E Jesus ele vem dizer que ele é o Deus, que ele não tem limite de fronteiras. Ele é o Deus que para realizar um milagre, ele sabe onde você está. Eu acho interessante que Jesus ele sai dos arredores de Tiro. Ele passa por Sidom, ele passa pelo mar da Galileia. Preste atenção nisso aqui. E a Bíblia vem dizer que ele vai para a região de Decápolis. Jesus ele passa por vários tipos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de regiões territorialmente falando. Mas Jesus, além de passar nas regiões geograficamente, territorialmente falando, ele também passa nas regiões celestiais. Jesus, ele é o Deus que ele vai aonde a medicina não vai. A Bíblia diz, oh, louvado seja Deus, que a palavra dele vai na divisão de ossos, juntas e medulas. Será que você consegue compreender que para Deus não há limite, que para Deus não há fronteira, que para Deus não há, louvado seja Deus, dificuldade? Nós vamos ver aqui Jesus passar cerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de 4 tipos de regiões. E se você prestar atenção, o Espírito Santo está querendo ministrar isso aqui no território também espiritual. A Bíblia vem dizer que Jesus ele desceu nas mais baixas profundezas. Quando ele foi crucificado e acharam, o inferno achou que estava vencendo, quando, aleluia, Deus permitiu que ele fosse pregado no madeiro, porque até isso foi permissão de Deus, só que o adversário achando que estava controlando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Jesus ele desceu nas mais baixas profundezas. E nós vamos ver aqui que não houve limite
Aquele local era, louvado seja Deus, o último local ali, provavelmente daquela região. Mas Deus, Jesus, na sua infinita bondade, na sua onipresença, sabedor de tudo, ele não deixou de ir em Decápolis. Jesus, ele poderia ter voltado dos arredores de Tiro, sim. Mas a Bíblia diz que Jesus então atravessa Sidom. Aí Jesus chega no mar da Galileia. Louvado seja Deus. E então ele vai para Decápolis. Isso é para você ver como Deus é um Deus cuidadoso. E a Bíblia diz que então levaram um homem até Jesus. E trouxeram-lhe um homem que era surdo e mal podia falar. E eu vejo que naquela região de Decápolis tinha alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tinha 2 tipos de dificuldade. Alguém que estava com 2 problemas, que um, aleluia, ligava no outro. E isso aqui, se nós, aleluia, pegarmos o contexto de como Deus está querendo falar comigo, contigo, aquele homem, ele não falava bem. A palavra diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesses as mãos. Era surdo e mal podia falar. Aquele homem mal podia falar porque ele era surdo. Então um problema estava correlacionado com o outro. E Jesus, ele vem dizer para mim e para você que ele resolve aquilo que é o ponto focal do problema para resolver o outro que está conectado, interligado. Será que você consegue compreender o que o Espírito Santo está querendo dizer a respeito dessa palavra? A Bíblia vem dizer que aqueles homens suplicaram para que Jesus lhe impusesse as mãos, porque sabia, aleluia, que onde Jesus coloca a mão, não tem como o problema não ser solucionado, não tem como a causa não ser resolvida. E eu acho interessante, eu acho maravilhoso que a palavra vem dizer, depois de levá-los à parte, longe da multidão, olha só que interessante, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Você sabia que a sua oração, você sabia que a sua petição chega no trono de Deus de uma forma exclusiva? A Bíblia vem dizer que quem pediu para que Jesus curasse aquele homem, pediu para que Jesus, aleluia, impôsse as mãos. E nós vamos ver Jesus colocando os dedos. E os dedos faz parte da mão. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele ouve oração. Aquele povo poderia ter pedido, cura ele, Jesus. Faz um milagre na vida dele, Jesus. Libera uma palavra, mas aquele povo pediu, impõe as mãos sobre ele. E ouvindo a petição, Jesus faz exatamente conforme aquele povo pediu. Oh, maravilhoso é Jesus, santo é Jesus que ouve a minha e a sua petição. A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarás, batei e a porta se abrirá. Eu acho interessante que aquele milagre poderia ter sido feito de todas as formas, mas foi feito com riqueza de detalhe, como foi pedido. Talvez você ainda não tenha entendido. Oh, arabaxo, aramaderecha, reberegarabás. Que Jesus muitas das vezes ele espera eu e você pedirmos com a riqueza de detalhes. Quem o arabadelixo alabás. A Bíblia vem dizer, meu irmão e minha irmã, que quem pediu para que Jesus fizesse o milagre, pediu para que Jesus colocasse a mão. E eu tenho certeza que você aí tem pedido para Deus colocar a mão em uma situação. E o Deus que me trouxe aqui é o mesmo Deus que colocou a mão na situação daquele homem que tinha 2 dificuldades. 2 dificuldades que era correlacionada uma coisa com a outra. Aquele homem não falava porque ele não ouvia. Porque ele não ouvia o som, e por ele não ouvir o som, aquilo impedia dele falar. A Bíblia vem dizer que ele mal falava, ou seja, não falava porque não ouvia.
E quantas das vezes nós temos um problema que se interliga com outro, que parece ser uma coisa só junta e misturada, mas na verdade, o segundo problema surgiu por conta do primeiro. E Deus está dizendo que Ele é o Deus que resolve o primeiro para sanar também o segundo, porque Ele é Deus e quando Ele chega, Ele coloca a mão, Ele vai, aleluia, nas regiões celestiais e espirituais, Ele ultrapassa, louvado seja Deus. A palavra vem dizer que certa vez estava Pedro preso e a igreja orava constantemente pela vida de Pedro, e a Bíblia vem dizer que Deus então envia anjos. Mas a Bíblia também vem relatar que existia ali 4 escoltas de soldados prendendo Pedro. Aí eu pergunto para você, como é que esse anjo entra, destranca Pedro, Pedro sai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem relatar que o anjo toca em Pedro e diz: Pedro, pega a tua capa, levanta-te. Oh, rabadereço, aramá. Jesus ele ultrapassa, Jesus ali ultrapassa o quê? Limites. Jesus ultrapassa o quê? Aquilo que eu e você não podemos ultrapassar. A Bíblia vem dizer que Jesus põe os dedos. Colocar os dedos é colocar as mãos, é dizer: eu sou o dono da vida, eu sou o dono da cura, eu sou o dono do milagre. Esse problema para mim, ó, você pediu, você clamou, você colocou diante do meu trono, do meu altar. Você pediu para que eu colocasse a mão, mas apenas um dedo. É o suficiente. E a palavra vem dizer, a palavra diz para mim e diz para você. E Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Eu fico imaginando Jesus cuspindo na mão e tocando o dedo na língua do homem. Talvez para muitos seria loucura. Talvez para muitos seria inacreditável um cuspe fazer um milagre de alguém falar. Talvez para muitos seria, oh, louvado seja Deus, improvável um toque no ouvido fazer um ouvido destravar. E Jesus está dizendo que Ele é o dono, aleluia, da vida. Ele é o dono de tudo, como está escrito. E Jesus vem dizer para você que é apenas um toque. A Bíblia vem dizer que Jesus ele toca e ele leva para longe da multidão. Muitas das vezes tem muita gente perto. Muitas das vezes o que Deus quer fazer precisa de uma intimidade, precisa de um cenário como foi ali na vida da viúva. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está querendo dizer. A Bíblia vem dizer que então voltou os olhos para o céu e com profundo suspiro disse: Oh, aramadeireçou alabaste. A Bíblia vem dizer que Jesus ele toca, ele volta os olhos para os céus e com um suspiro ele diz: é fatal. Essa palavra é uma palavra hebraica. E Jesus, vindo ali na região de Israel, Jesus ele fala, louvado seja Deus, naquela linguagem, mas traduzida no nosso português significa abra-se. E Deus é o Deus que ele veio dizer que ele é o Deus que abre. O quê? Eu não sei, talvez o que você precisa que seja aberto para que outro problema se resolva. Mas o Deus que me trouxe aqui, o Deus que eu creio que é fiel, o Deus que não mente, o Deus que é poderoso, o Deus que é soberano, o Deus que é santo, o Deus que é, aleluia, Tsikenu, o Deus que é Jeová Rafa, Jeová Kadosh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Elohim, oh Jeová Neteberel, é o nome do Senhor Jesus. O Deus que é Deus Shalom. Todos esses nomes que eu falei aqui são representações do nome de Deus, de acordo com como Deus se manifestou na Bíblia. Jeová Jireh, Deus da provisão.
Jeová Nissi, Deus, Ele é a minha bandeira. Jeová Tsidkenu, Ele é a minha justiça. A palavra vem dizer que tocando Jesus nos ouvidos, cuspindo na mão e tocando na língua, a Bíblia diz que Ele olhou para os céus, suspirou e disse: Efatá. E eu venho profetizar esta palavra de Deus sobre a sua vida, um efatá do trono dos céus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você precisa ver aberto e que possivelmente esteja fechado. Aquele homem não falava porque ele não ouvia. Ele tinha ali duas situações críticas que precisavam ser resolvidas. E eu venho ver que Jesus ultrapassa fronteiras. Jesus, aleluia, ultrapassa fronteiras. E Ele vem dizer para você: sou eu, Deus, que ultrapasso fronteiras. Que tipo de fronteiras eu não sei. Qual é o tipo de fronteiras que precisa ser ultrapassado para que o seu milagre chegue. Mas Deus, Ele vem dizer: abra-se. E eu entendo que naquele momento os céus se abriu e o milagre desceu. A palavra vem dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Êxodo, e Deus me trouxe uma palavra aqui, aleluia, à memória. A palavra nos diz que certa vez Jacó, ele está caminhando pelo deserto, porque teve todo um contexto ali com a sua família, e ele foge para a casa do seu tio Labão. E no meio do caminho, Jacó, ele se deita. E ele deita ali numa pedra. E a Bíblia diz que ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê anjos subindo e anjos descendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vem dizer que Jacó, ele vê o quê? Os céus abertos. E se você crê na palavra do Senhor Jesus, você também vai ver o quê? O abrir de Deus na sua vida. Aí eu vou trazer mais uma palavra que fala com relação a abrir. A Bíblia vem dizer que quando Jesus é crucificado, que ele diz assim para Deus: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E em seguida Jesus, ele diz tetelestai, que aleluia, em hebraico também esta palavra em português significa está consumado. E a Bíblia vem dizer que então o véu do templo se rasga de alto até embaixo. E aquilo que fazia separação entre o homem e Deus deixou de existir. Que era, louvado seja Deus, a culpa pelo pecado. Jesus, ele pagou a culpa. Jesus abriu o caminho para mim e para você passarmos. A Bíblia vem dizer que quando Moisés chega ali de frente para o povo e não tem caminho para passar, e o povo começa a murmurar, e Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche. E o povo marcha. E Deus, ele abre o caminho. O que Deus vem dizer é que ele é especialista em abrir. Aí lá em Apocalipse vem dizer, para fechar aqui, que Deus está querendo ministrar ao teu coração, que ele é o Deus que quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. E a Bíblia diz que a vontade de Deus aqui nesse contexto foi abrir. Abra-se o quê? Os ouvidos e a boca daquele homem. Porque ele ia ouvir sim e ele ia falar sim. Porque quem chegou naquele local, aleluia, foi Jesus de Nazaré. E a Bíblia vem dizer que então, com isso, olha só, versículo 35, leia aí, porque está escrito também na sua Bíblia. Os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre. E Deus vai dizer que com o milagre que ele vai fazer, você vai se tornar livre. Com o problema que ele vai resolver, ele vai trazer libertação. A Bíblia diz assim: oh, aleluia. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Eu acho interessante que aquele homem, ele não ouvia. Aquele homem, ele não tinha experiência de falar. Mas a Bíblia diz que a língua dele ficou livre. Pega isso aí para você. E a Bíblia diz que ele começou a falar corretamente. Como assim? Alguém que não escutava? Alguém que não falava? É milagre, meu irmão. É milagre, minha irmã. E não se explica.
milagre se vive. A Bíblia diz que aquele homem começou a falar corretamente como? Se ele não ouvia. Como? Se ele nunca tinha falado. O que Deus vem dizer para você é que ele é o mesmo. Que ele continua sendo Deus, que faz milagres extraordinários. Aí a Bíblia vem dizer que as pessoas que estavam ali ficaram perplexas e simplesmente maravilhadas e diziam: ele faz tudo muito bem. Faz até surdo ouvir e mudo falar. Ele faz tudo muito bem. Faz até surdo ouvir e mudo falar. A Bíblia vem descrever aqui no fim do contexto que aquele homem era mudo. Mas lá no meio, a Bíblia vem dizer que ele mal falava. E como assim? Provavelmente ele emitia sons, barulhos. E isso o caracterizava mudo, porque ele não conseguia se comunicar. Mas quando Deus ele chega, quando Jesus ele se aproxima, ele faz milagre. E eu vim profetizar uma efatá de Deus na sua vida. Eu vim profetizar um milagre de Deus na sua história. Eu vim dizer para você que assim como Jesus, ele percorreu várias regiões para dar vitória àquele homem, tem ele também trabalhado pela sua vida. Deixe essa palavra para a sua meditação. Está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 7, versículo de número 31 em diante. Essa foi uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração. Porque nós vamos ver aqui que Jesus, ele não poupou esforços. Jesus, ele atravessou fronteiras. E Deus vem dizer que não há um limite para ele. Nós é que muitas das vezes queremos limitar o Deus que nós servimos. Queremos limitar o Deus que nós acreditamos. Talvez aquele povo não tenha noção de onde Jesus tinha vindo para chegar naquela região de Decápolis. Mas a Bíblia deixa muito claro aqui e faz questão de enfatizar de onde Jesus estava, onde Jesus passou, a trajetória que Jesus fez para chegar naquela região. E tudo porque Jesus ele sabia que ele não iria ali à toa. Jesus sabia que tinha alguém que precisava ser livre. Jesus sabia que tinha alguém que precisava fazer algo corretamente. Porque o que estava fazendo não era correto, porque não tinha possibilidade. Tinha uma deficiência, tinha uma falta de algo. E Jesus, ele sabe o que te falta. Jesus, ele sabe aquilo que você não faz corretamente porque algo está te faltando. E ele vem dizer para você, é fatal. Comece a declarar essa palavra aí na sua vida, na sua casa. Comece a declarar o efatá de Deus. Comece a dizer que ele é o Deus, aleluia, que tem sim uma saída. Que existe uma saída, louvado seja Deus, para você passar. Ainda que pareça que é piairote. Ainda que pareça que é sem saída. Como estava ali os israelitas de frente para o mar. E a Bíblia vem dizer que Deus então, ele abre o caminho para o povo passar. É efatá de Deus para você. É efatá de Deus na sua história, na sua casa e na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu deixo a palavra de Cristo para a sua meditação. E a palavra vem dizer, versículo de número 36, diz assim: Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. E sabe o que Deus vem dizer para você? Que não adianta querer esconder milagre. Porque ainda, louvado seja Deus, que você não conte, alguém vai contar por ti. Eu deixo a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada a você que tem me ajudado aí na obra missionária, fazendo parte do meu ministério. Tenha certeza que todas as vezes que você compartilha, você faz parte, não só do meu chamado, mas do chamado de Deus para com a minha vida.
é motivo de muita alegria, é motivo de muita gratidão. Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos em Cristo Jesus. Somente, Senhor, para recompensar e retribuir a cada um a 30, a 60 e a 100 por um. A palavra vem dizer que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu tenho certeza que da mesma forma como eu estou aqui, me disponibilizando, da mesma forma que você também daí se disponibiliza a me ajudar, compartilhando. Deus, Ele tem, aleluia, o infinitamente mais. Então, dessa forma eu agradeço. Sou muito grata às pessoas que têm chegado e sou muito grata também a Deus pelas pessoas que sempre estiveram aqui desde o tempo do áudio. Eu sempre conto aqui, porque talvez quem está chegando agora não conhece, não sabe, mas eu não gravava aqui na plataforma do YouTube, eu fazia, os vídeos pelo aplicativo lá verdinho, a gente não pode estar falando os nomes, mas Deus, Ele me deu essa direção para que eu pudesse alcançar mais pessoas. E também porque enchia muito a memória do aplicativo lá verdinho, porque eram áudios. E aí tinha pessoas que tinham celulares que não tinham tanta capacidade e às vezes interrompia. Então Deus, como Ele é um Deus que Ele sabe de todas as coisas, Deus, Ele começou a falar por intermédio da vida de pessoas. E então fui orar, buscar do Senhor, para saber se verdadeiramente, era a vontade de Deus que eu estivesse por aqui. Eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Glorifico ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estou aqui e eu sei que você está aí do outro lado. Muitas das vezes não tem um contato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de visibilidade, de estar sempre falando. Mas tenha certeza que eu estou sempre orando pela sua vida, entregando as almas do canal ao Senhor Jesus. Estou sempre pedindo para que Deus renove as suas forças, renove o seu físico, o seu psicológico e o seu emocional. Porque nós precisamos estar bem não apenas em uma área, mas em todo o quesito. E Deus é esse Deus, que Ele vem tocar em mim e em ti. Eu quero orar neste momento com você, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, tomando posse dessa palavra que foi ministrada para mim e para ti. E assim, eu agradeço, aleluia, a sua presença, declarando que sobre ti venha cada dia o resplandecer de Deus sobre a sua vida. Deus, muito obrigada, Jesus. Obrigada porque se não fosse o Senhor para abrir o caminho, obrigada porque se não fosse o Senhor para abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para abrir os nossos olhos, a nossa língua, para assim, meu Deus, aleluia, fazer com que nós viéssemos a receber o teu toque, para que nós possamos, aleluia, deixar de ter aquilo que nos impede de ser livre verdadeiramente. Deus, muito obrigada. Nós queremos profetizar esta palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Que venha um abrir de Deus, o abra-se de Deus, o efatar de Deus em todas as áreas da nossa vida. E assim nós já te agradecemos, crendo que o Senhor é o Deus que toca, e quando o Senhor toca, aquilo que está fechado se abre. Que o Senhor é o Deus que toca, e quando o Senhor toca, aquilo, meu Deus, que não era perfeito, passa a ser perfeito. Obrigada por esta palavra. Obrigada porque o Senhor faz tudo muito bem. E assim nós cremos que a tua obra na nossa vida, ela também é boa e é bem. No nome do Senhor Jesus. A palavra vem dizer que o Senhor é fiel para começar e completar a boa obra que o Senhor iniciou. Muito obrigada por até aqui ter nos sustentado. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não poupa esforços. O Senhor, meu Deus, aleluia, batalha por nós nas regiões celestiais. Não deixe o adversário nos tragar, como está escrito, porque ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estareis seguro. Obrigada, Jesus. Obrigada porque tu és a nossa habitação. Obrigada porque sabemos que o Senhor ouve oração, que o Senhor é um Deus detalhista. A palavra vem dizer que aquele povo pediu para que o Senhor, aleluia, impusesse as mãos sobre aquele homem. A palavra diz que conforme aquele povo solicitou, o Senhor colocou o dedo para mostrar para aquele povo que o Senhor ouve, que o Senhor entende e que o Senhor sabe da necessidade de cada um. Muito obrigada por até aqui ter nos sustentado. Nos dê a paz, permaneça conosco. Blinde a nossa casa e que venha um abrir do Senhor sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz, medite nesta palavra. Livro de Marcos, capítulo número 7, verso de número 31 em diante, que vem falar acerca da cura de um surdo e de um gago, de um, aleluia, um homem ali que não falava. E o Senhor vai continuar falando grandemente ao teu coração. A paz do Senhor. Deus te abençoe.